Queridos amigos, mais uma vez nos encontramos aqui, neste local, exatamente nesta rua. É uma alegria para nós poder estar conversando mais uma vez com os nossos ouvintes. E nós cremos que contamos com a permissão de todos aqui próximo, para que por alguns instantes nós possamos estar compartilhando algo da parte de Deus para os nossos amigos. Eu quero fazer referência a um texto bíblico que está escrito em Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 3, o versículo 1. Mateus capítulo 3, versículo 1, está escrito assim, nessa passagem bíblica: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino do céu. Eu sempre gosto de, quando faço uma referência, repetir novamente essa referência, para que na segunda vez a gente ouça com mais atenção, com mais cuidado e possa fixar aquilo que o texto está nos dizendo. Então lá diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino do céu. Neste momento eu quero contar com a ajuda do Espírito Santo para poder tratar sobre essa passagem, a passagem desse texto, porque é algo extraordinário, profundo, que vem de Deus, do coração de Deus, para os nossos ouvidos e para os nossos corações. Quando fala naqueles dias, já começa a me maravilhar com essa expressão, porque diz assim: naqueles dias apareceu João Batista. Então a gente podia se perguntar: naqueles dias, que dias eram estes? Pois bem, é interessante que a gente pense sobre que dias eram esses. E quem foi João Batista? Os dias que se refere aqui essa passagem é justamente os dias em que um certo homem, cujo nome nós já citamos, está na referência que nós apresentamos, João Batista, começou a andar pelas ruas, ou melhor, pelos lugares distantes, pelos desertos, com uma pregação. Ele estava anunciando algo para as pessoas daquela época. Olha, ele dizia naqueles dias que as pessoas se arrependessem, porque o reino de Deus estava próximo, o reino dos céus estava próximo. João Batista foi um homem enviado por Deus a esta terra para preparar algo aos ouvidos da humanidade. Ele veio como alguém que estava preparando para que a humanidade recebesse uma grande notícia. Esse era o trabalho de João Batista. Ele estava preparando as pessoas para aquilo que iria acontecer muito em breve naqueles dias. Naqueles dias iria acontecer algo histórico para a humanidade. E que grande acontecimento era esse que iria acontecer naqueles dias? João Batista estava preparando as pessoas para a chegada do Messias, Jesus, o Filho de Deus, que brevemente haveria de começar também o seu ministério. Ele já havia nascido, já estava numa estatura adulta, e então estava prestes a começar a sua pregação, o seu trabalho. E João Batista estava pregando o arrependimento. Arrependam-se, porque o reino de Deus, o reino do céu, está próximo. Então, creio que já deu para perceber que aqueles dias
a que João Batista se referia era justamente os dias em que Jesus estava presente fisicamente nesta terra. Os dias em que Jesus pisou neste planeta no qual habitamos. Então era isto que João Batista estava preparando as pessoas para a chegada de Jesus. E quando ele fazia esse anúncio, ele alertava as pessoas que se arrependessem. Arrependam-se, porque está próximo o reino do céu. Por que fala de reino? Então já vimos o dia, e agora vamos falar sobre reino. João Batista está anunciando a chegada de um reino. De um reino. Está claro que quando se fala de reino, se há um reino, há um rei. Se há um rei, há pessoas que são dominadas por esse rei, governadas por esse rei, que fazem parte desse reino. Então, como é que funciona esse reino? Quem é o rei? Quem é a autoridade desse reino? Eu quero apresentar esse rei, mencionado por João Batista. Jesus. 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 Ele é o rei, anunciado por João. Está próximo o reino do céu. Agora, quando fala de reino, também, um rei, ele domina sobre uma extensão, sobre uma área, sobre um território. A gente pode pensar, qual é a extensão então? Se Jesus é o rei, qual é a extensão e qual é a abrangência do seu reino? E quem pode fazer parte desse reino? O texto diz que é reino do céu. Reino do céu. Quando Jesus começou a fazer seus milagres, ele foi reconhecido por muitos como filho de Davi. Davi foi um rei que havia vivido vários anos antes de Jesus. Então, como filho de Davi, muitos achavam que ele seria rei naquele momento, de um reino terreno. Mas aqui o texto diz que é reino do céu. Então Jesus é o rei. Quando ele estava diante de Pilatos, Pilatos perguntou a Jesus: tu és rei dos judeus? Jesus fez uma declaração que eu quero fazer referência também agora. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Então, amigo, nós estamos apresentando para você um reino que não é um reino terreno, que é reino do céu. Então eu quero aproveitar para comparar e a gente observar a diferença entre um reino terreno e o reino do céu, o reino de Jesus. Mas falar de reino talvez fique um pouco mais difícil para nós hoje, porque nós não vivemos mais uma monarquia, não vivemos mais um império como o Brasil já viveu no início da sua história, onde nós tínhamos um imperador, Dom Pedro I, Dom Pedro II, que foram imperadores nesta terra. Então, fica um pouco mais distante para associar, mas por isso eu quero trazer para o sistema que nós temos atualmente. Nós temos um sistema em que o país é democrático e os governantes são eleitos periodicamente. A autoridade máxima da nação, o presidente da república. Então nós temos uma república democrática.
no nosso país. De qualquer forma, isto também é um governo. E tem a mesma figura de um reino, de um império, de um domínio. Ao longo da história, nós já tivemos muitos reinos. Se a gente estudar a história geral, vamos conhecer muitos impérios e reinos que já existiram. Me vem à lembrança agora um grande rei chamado Napoleão Bonaparte, que governou a França. E assim como ele, muitos outros. Mas um detalhe importante sobre esse rei é que ele foi muito poderoso e teve a intenção de dominar o mundo inteiro da sua época. E todo o poder que ele teve chegou ao fim. Napoleão Bonaparte morreu. E todas as suas conquistas ficaram apenas numa história. Bem assim, todos os grandes impérios e reinados que já existiram, todos eles se acabaram. O império que mais durou na história foi o Império Romano, que durou mais de 1 milênio, mais de 1000 anos. Mas se acabou também. Mas voltando para o texto que nós lemos, lá está falando de um reino. Se falar de um reino, como eu disse, fala também de um rei. A gente já conhece o rei e sabe que ele é Jesus. E esse rei, eu quero mostrar qual é a principal diferença em relação a todos os reinos existentes, a todos os reinos que já existiram. Porque o reino de Jesus como rei, nós vamos encontrar na palavra que o reino dele dura para sempre, que ele é um rei que nunca irá morrer. Ele não morre. Ele morreu naquela cruz pendurado. 3 dias depois ele ressuscitou. Jesus ressuscitou e ele está vivo para todo sempre. Ele vai assumir o reino de todo o universo. Ele vai assumir o reino de todo o mundo, de toda a história, de todos os tempos, e ele vai dominar sobre tudo. O reino de Jesus será estabelecido para toda a eternidade. E quando João Batista diz: arrependam-se porque está próximo o reino dos céus, mais uma pergunta pode nos surgir: arrependam-se? Arrependam-se de quê? Arrependam-se dos pecados, das práticas desagradáveis diante de Deus. É isso que ele orienta a arrependimento. Arrependam-se. Para que se arrepender? Para ser perdoado. Por que é necessário ser perdoado? Porque para ser participante desse reino, é preciso que os seus pecados sejam apagados. Porque nesse reino de Jesus não haverá pecado. Essa é uma diferença importante. No reino de Cristo não haverá pecado. Aqui na terra hoje, ninguém ignora se eu disser que a terra está cheia de pecado, não é verdade? A terra está cheia de maldade. Aqui as pessoas cometem erros e até ofendem a Deus. Mas quando chegar no momento da implantação do reino de Jesus, o pecado não poderá entrar nesse reino. Não haverá nenhum pecado. Ninguém terá condições de praticar qualquer que seja o tipo de pecado. Não existirá pecado. Então é preciso que nós reconheçamos, nos arrependamos e nos purifiquemos dos nossos pecados. Essa era a pregação de João Batista, para poder fazer parte desse reino. 10 minutos, 15 minutos não são suficientes para eu conversar com você tudo sobre esse reino. Mas eu estou anunciando que esse reino é real,
é verdadeiro, e você pode começar a fazer parte desse reino agora mesmo. Se dentro do seu coração surgir um desejo por arrependimento e vontade de participar desse reino, então você buscará o perdão de Jesus, porque Ele é Rei, Ele também é Salvador e Ele é perdoador. Ele perdoa os nossos pecados, e no momento que Ele perdoa os nossos pecados, Ele nos coloca dentro do seu reino. Então você pode fazer parte desse reino, e ficam de fora aqueles que não se arrependem. E é por isso que João Batista pregava: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo, e o rei desse reino é Jesus. E nós estamos falando sobre Ele neste momento. É o nosso convite, é a nossa palavra ao caro amigo. Se você se interessou por este reino, pesquise mais sobre ele. Busque mais informações sobre o reino de Cristo, porque é muito maravilhoso o reino de Jesus. Faça parte desse reino e não deixe passar essa oportunidade, porque ainda estamos com essa chance de entrar no reino de Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém.